Vai. Bom, estamos aqui com o Devalmir Molina Gonçalves, ele que nasceu em Ademar de Barros em 1958. Ele foi vereador 3 vezes, prefeito 2 vezes. Ele que teve uma infância no Ademar de Barros. Ele é marido da dona Irani, Isso. pai de 5 filhos e tem 2 netos. E hoje o nosso convidado aqui é o Mi Molina. Como é que você está, Mi? Tudo bem? Ô, Giovanni, é um prazer imenso participar aqui desse podcast. Podcast. Pode ser podcast? Pela primeira vez, é um prazer imenso participar e contar um pouco da minha vida. Um pouco, né, Mi? Mi Molina, Mi, você nasceu aonde? Ademar de Barros, 1958. Você é de Ademar de Barros. Não, olha, eu vim de Ademar mesmo. Eu sou terra-riquense de coração. De coração. Sou terra-riquense de coração. Nasci em Ademar de Barros, mas só que o meu registro de nascimento é do Tupi Paulista, no estado de São Paulo. Porque naquela época os pais ficavam 3, 4 meses, tiravam 3, 4 filhos para registrar. Registrava tudo numa leva. Tudo uma leva só. Né? E eu sou de Ademar de Barros. Quem que é o Mi Molina? Conta para mim. É um sonhador, uma pessoa que sonhou bastante. Eu sonhei um dia, quando eu criança, lá em Ademar de Barros, eu ouvia, quando criança, adolescente, eu ouvia ali Correia, Zebétio, né? E meu sonho era ser radialista. E um dia Deus abriu a porta para mim, através de um amigo meu, com o nome Dorival Sobral. Ele está vivo até hoje, mora no bairro da Grava Seca. Abriu as portas da Rádio Pontal. Eu fiz um teste na Rádio Pontal. A Rádio Pontal é a Rádio Nova Londrina. De Nova Londrina. Era o finado Joaquim de Paula, que Deus o tenha, era meu patrão, e lá fui repórter 2 anos. E depois entrei na Guaracá em 1990. Giovanni, você tem uma ideia, foi dia 28 de fevereiro de 1990. De 1990. 1990. E ali eu fiquei 18 anos, me afastei em 2009. Quando adolescente, quando você estava... O que você trabalhava no Ademar de Barros? O que você fazia? Ademar de Barros, eu trabalhei na roça, eu colhia café, varria tronco, rastelava, banava, batia folha na fazenda do finado Fernando Pérez, quando nós moramos muito tempo nessa fazenda. E depois colhia algodão, quem levava a gente ao finado do Geofria, Pirola, bairro do Rio de Ouro, né? E foi uma infância muito bacana. Aí depois eu fui para São Paulo, né? Arrumei serviço na Brastemp através de um primo meu. E quando você morava em São Paulo, você era cabeludão. Cabeludão. Cabeludão, andava de moto. Cabelo comprido, bonitão, entendeu? Aí eu fiquei 8 anos trabalhando na Brastemp. Aí eu voltei para Ademar de Barros, para casa dos meus pais. Mas aí você tinha também lanchonete. Aí quando eu voltei de Ademar de Barros, eu tinha recebido o fundo de garantia da Brastemp, aí sobrou um dinheiro para colocar a lanchonete Bate-Papo. Inclusive o nome existe até hoje lá em Santo André, né? Na Avenida Itamaraty. Existe lá, lanchonete Bate-Papo. E eu trouxe o nome, graças a Deus, saí bem na lanchonete. Por que é Bate-Papo? Você viu lá a lanchonete lá em Santo André e quis porque o pessoal se encontrava na lanchonete bater papo, né? Alguns iam para paquerar, namorar, só que era um ambiente agradável, né? E as pessoas, todo final de semana, não só Ademar de Barros, toda a região de Diamante do Norte. E depois nós inventamos aquela paquera na avenida, você lembra? Paquera na avenida. Eu já levei o som, que era o estúdio de armação. Fui lá fazer brincadeira, tinha o Fábio Figueiredo, o Sidney Rock, o Índio. Fazia festa lá quando tinha lá, né? Eu comi muito lanche lá no Bate-Papo. Era um ambiente familiar agradável, a gente fazia aquelas festas bacanas em Ademar de Barros. Eu tenho saudade desse tempo. E a Sunshine? A Sunshine, ela surgiu lá na Ademar de Barros, também eu trouxe lá de Santo André. Também. Né? Aí tinha um Banco Bandeirantes que acabou fechando suas portas, e a Dona Cida e o Marcos Dionísio alugaram o prédio para que eu colocasse um clube. Aí eu trouxe o nome também de Sunshine.
né, que tinha música, eu fazia propaganda na Rádio Pontal e na Kaiowá FM, né, colocava aquela música Sunshine, né, e ficou mais ou menos 3 anos com Sunshine. Não é Sunshine, como que é? É Sunshine, chamava de Sunshine. Nossa, tá bom. Aí, por que nós paramos? Porque, assim, cidade pequena, quando você não tem um local para se divertir, você tenta abrir para dar divertimento. Aí depois vem um outro, abre um outro, depois vem um outro. Embora o Sunshine surgiu depois do Jamaica. Jamaica, mas Jamaica era Ademar de Barros também. Ademar de Barros. E tinha também o Jamaica. Eu não lembro de Jamaica. O Jamaica era um clube que tinha em frente o Sunshine. Só que o Sunshine tinha os associados. Igual a antiga TR. Igual a antiga TR. Uhum. Eu era sócio da TR, aí fizemos lá a associação, o Sunshine. Tinha várias pessoas, tinha o Marcos Apelão, tinha o Marcos Dionísio, o Denilson, o Rui, o Carlos, né? Tem vários sócios que pagavam mensalidade por mês. Lembra de alguma noite lá diferente que teve um acontecido, um evento? Eu lembro que o primeiro conjunto ao vivo que trouxe Ademar de Barros, né, com a graça de Deus, foi eu, né? O ficou, né? Lembra quem cantou? É um conjunto de Alto Paraná, não existe mais. Uhum. É Op 6. Op 6. Aí os caras começavam a me alugar, né? O baile foi no sábado, né? Domingo na bate-papo, começava Op 6, Op 6. Mas foi um sucesso. Tinha uma menina que cantava para arrebentar, né? Depois eles pararam com a banda e cada um seguiu o seu caminho, mas foram em Ademar de Barros 2 vezes. 2 vezes. E depois eu comecei a fazer baile na lanchonete bate-papo. Entendeu? Pegar os patrocinadores, né? Quem são os patrocinadores? O Minibox. Minibox. Né? A loja pioneira do Robertão, que hoje é da Requinte, né? Tinha a farmácia Natal, e tinha vários patrocinadores que patrocinavam e faziam o baile em Ademar de Barros. E o Mi de ontem, o Mi adolescente e o Mi de hoje, qual que você acha que é a diferença hoje? Rapaz, isso. A diferença é que o Mi de ontem tinha, falava, vamos lá para o Diamante do Norte, para o bairro da Araponga, vamos para Itaúna, né? Eu já montava na moto e ia. Hoje você tem que me convidar 30 dias antes para me dar resposta no último dia. Hoje eu estou com 68 anos, filho. E a questão da experiência? A experiência. Experiência é um patrimônio que ninguém tira, entendeu? É que nem você estudar uma filha, né? O estudo, o conhecimento, ninguém tira. A experiência é uma coisa, entendeu? Hoje eu tenho uma outra cabeça. Hoje, se eu voltasse tudo de novo, né, eu faria, antes de ser político, tudo que eu fiz, e depois, na qualidade de político do município de TR, que eu fazia praticamente 70% diferente do que eu fiz. Entendi. No rádio, acho que no começo você pegou e falou quem que te influenciou. Qual foi essa influência sua do rádio? O Dorival Sobral. Dorival Sobral era o técnico do Nacional Atlético Clube. Ele mora no bairro, na Gleba Seca, lá no assentamento. O Dorival Sobral era o presidente do time, Horácio Garcia, e um dia faltou um repórter, né? Aí o Dorival falou pro Joaquim de Paula, falou, tem um cabeludo na lanchonete, o cara fala para arrebentar, entendeu? E o Joaquim de Paula foi na lanchonete, me convidou para fazer reportagem. Fiz a reportagem no domingo. Na segunda, terça-feira, eu estava contratado. E você era cabeludo, que moto que você tinha? Eu tive várias motos, né? Comecei com 125, eu tenho XL... XL 250. 250, entendeu? Tempinho bom, filho. Tempinho bom. Tempinho que não tinha celular. Não tinha... foi um tempo maravilhoso. O melhor período que eu passei na minha vida foi, por incrível que pareça, em Ademar de Barros. Porque quando as pessoas falam de Ademar de Barros, alguns começam a criticar, mas Ademar de Barros foi o melhor momento da minha vida, passei em Ademar de Barros. Tá, falando do melhor momento, qual foi a sua maior alegria da sua vida? A maior alegria da minha vida, né, espiritualmente falando, quando nasceu minha filha, que hoje é a doutora Gisele. É uma das maiores alegrias da minha vida. E a sua maior tristeza? A maior tristeza
foi quando eu fui, na qualidade de prefeito, que eu fui intimado dentro da Igreja Católica rezando uma missa. Eu lembro. Parece também na época agora aqui do Bolsonaro, que aconteceu que ele na UTI, e aí foram lá e notificar ele. Você acredita que eu lembrei? Eu lembrei. E olha, o que eu estou falando para você aqui nessa entrevista, eu estava com a minha família, com a minha filha, aí uma oficial de justiça entrou dentro da igreja. Poderia ter esperado, né? Esperar terminar essa missa. Não, poderia também esperar, na segunda-feira, eu tenho endereço fixo. Uhum. Aí o doutor Osmar do Paizinho, o Jair Pérez, o caminhoneiro Jair Pérez, e um outro casal tirou a oficial de justiça dentro da igreja, né? E até chamou a atenção dela que não era o lugar. Aí o padre parou de rezar a missa, né? Aí as pessoas olhando para minha cara. Eu era prefeito, né? Então acho que faltou um pouco de respeito com a minha pessoa. Mas eu perdoo, Giovanni, sabe por quê? Que perdoar faz bem. Perdoar, cada vez que você perdoar uma pessoa, você se sente mais feliz. Você vai ser mais feliz. Não tem uma água, não. Ela estava cumprindo o serviço dela. Entendeu? E ela tem o seu superior. Provavelmente foi o superior que falou, você vai na igreja que ele está lá. E foi a maior decepção que eu tive na minha vida, foi isso aí. Por que você entrou na política? Qual que é? Falei, não, eu vou entrar, eu sou candidato a vereador, popularidade... Eu entrei na política... Bom, primeiro eu trabalhava de cabo eleitoral, né? Trabalhei 2 campanhas para o ex-vereador Inácio, e gostei da política, e depois em 95, o seu Cláudio Soletti, o neto da Miele, o Celso Azoia, me convidaram para afiliar no partido. Mas quando eu estava na Guaiacá, eu era registrado, eu ganhava 2 salários mínimos, e tem que se afastar. Uhum. E a campanha era 90 dias. Aí eu cheguei no seu Cláudio Soletti, que Deus o tenha, eu falei, seu Cláudio, neto da Miane, o Celso Azoia, eu falei, vocês me pagarem meu salário que eu ganho, né? Aí eu afinei a ficha do partido, entrei só para cumprir vaga, né? Eu não estava disputando a eleição, porque tinha candidatos excelentes, rapaz. Tinha aí o Claudinho do Banco do Brasil, Marcão Paraná, Tianca, o Toninho Balamão, o Claudinho do Banco. Eles tinham vários bons de voto para arrebentar. Inácio. Toninho Balamão, você sempre foi, não sei quantas vezes foi vereador aqui. Tinha Inácio, Biba, né? Só tinha cara bom, e eu entrei no meio. Rapaz do céu. O Valdemar Pérez, saudoso Valdemar Pérez, Vadinho, que era candidato a vereador, mas só tinha nome pesado, e tinha andado 3 ou 4, entre 3 ou 4, em Molina. E não é que um dia, rapaz, eu comecei a trabalhar para o Valdemar Pérez. Aí tinha aquela musiquinha, vou votar no Valdemar, fazia sucesso essa banda. Você tinha um olhinho verde, um olhinho azul? Já tinha ou era um corcel? Tinha um corcel. Corcel. Aí, um corneta. Eu comecei a trabalhar para o Valdemar Pérez e faltava mais ou menos uns 20 dias para a eleição, e o Álvaro Coelho, que era o coordenador da campanha, e o neto da Miane, o Celso Azoia, chegaram em mim, né? Eu me lembro que o comitê, ali ao lado da casa do Dr. Humberto, né? E mostraram para mim a pesquisa, falou, Chirulina, você está entre dos 9, você é o 10º. É pegar um pé, mas e não é que eu me elegi, rapaz. Fui vereador pela primeira vez, aí fiquei vereador, aí no segundo mandato, em 2000, fui mais votado, em 2004 fui mais votado, em 2008 saí para prefeito. E dessa história sua política, qual foi o teu maior desafio? Olha, Giovanni, a política hoje é muito diferente, mudou bastante, né? A política. Mas na época, o que foi? Você acha que foi o teu maior desafio? Olha, foi o seguinte: concurso público, você não podia ter PSS, tem que ser concurso público, né? Porque é duro ser prefeito de uma cidade, você tem parte da Câmara Municipal contra, parte da sociedade contra, aí fica difícil você ser prefeito, você fazer tudo aquilo que você esperasse. Eu esqueci. Você corta isso aí? Não, corta, pois. O que mais?
Então, é duro você ser prefeito, né? Hoje você conseguir um carro para a saúde, para o departamento da ciência social, para a agricultura, você liga para um deputado, o deputado está esperando um prefeito, um vereador ligar para liberar carros. Antigamente era mais difícil. E tá, então, pegando o gancho que você está falando, qual que é a tua maior conquista, você como prefeito? Olha, a maior conquista que eu fui e continuo sendo, por enquanto, o prefeito que deu o maior aumento salarial para todos os funcionários públicos. Para todos. Isso aí é verídico, isso aí, porque meu pai trabalhou de lixeiro na prefeitura, né? Então, quando eu me elegi a prefeito, eu dei, juntamente com a equipe lá, com a Luci, com o Tonhão de Pádua, né, que eu respeitava muito os funcionários concursados. Eu dei o maior aumento de salário no funcionalismo público. Tem muitos que falam até hoje. Tem médico aí que ganhava na época tipo 3 salários mínimos, né, e recebia a maioria em plantões, e eu dei o maior aumento de salário da história do município de Terra Rica. Isso aí, o Agnaldo hoje é prefeito, deu aumento, mas não deu o tanto que eu dei. O Júlio também deu, o Solete, o Nelson, o Dr. Mário, né, todos eles fizeram alguma coisa, fizeram coisas boas. Mas eu me orgulho de ser o prefeito que deu maior aumento de salário para os funcionários públicos. Você lembra que eu dava entrevista no rádio? Eu falava, eu prefiro um buraco na avenida do que um buraco no estômago de uma criança. Tem muitas crianças. E outra coisa que me orgulha também, eu fui o primeiro prefeito da história de Terra Rica que baixou um decreto para as creches abrirem às 5 horas da manhã, cedendo café, leite, pão e bolacha para as nossas crianças, para os pais dessas crianças, que podia até levar 1 ou 2 pãozinhos num ônibus, né, que parava um atrás do outro. Então, são coisas que mais me marcaram. Continua a creche abrindo às 5 da manhã ou não? Olha, essa informação eu não tenho. Você não sabe? Não sei. Mas provavelmente deve ter, porque espero que não esteja. É porque antigamente tinha mais trabalhadores também. Tinha a usina ia 7, 8 ônibus por dia, de madrugada. Hoje é mais arrancador de mandioca, né? Mas eu acho que provavelmente eu acho que tem uma creche, a João Marcos. Creche, essa que foi nós que inauguramos, ali na Avenida Ercília Damiani. Ela abre às 5 da manhã. Como você lida com as críticas hoje, em redes sociais, em grupos? Como é que você lida com isso? Entrega para Deus, né? Quando você vê um padre, um pastor te criticando, ou empresário, né? Você até leva um pouco. Quando você vê meia dúzia de pessoas que te criticam para conseguir alguma vantagem, tem que entregar para Deus, entendeu? Porque os dedos nossos não são iguais, ó, não são iguais. E atire a primeira pedra aquele que não cometeu os erros na vida, né? E o que você gostaria que mudasse hoje no cenário político de Terra Rica hoje? Você acha que tá bem, tá jóia? Não, algo certo poderia mudar assim, poderia fazer isso? O que você acha? Olha, eu acho que o atual prefeito Aguinaldo, ele vai estar com 5 meses, né, que é prefeito, ele vai tentar dar o seguimento que o Júlio deixou para ele, né? Mas quando eu escuto algumas críticas em cima, né, eu analiso, porque existem críticas, aquelas para ajudar, e existe aquelas que é politicagem. A crítica construtiva, né? Para mim, em cima de mim, do nosso governo, né, eu fui muito perseguido. Não vou citar nomes, né, mas a população de Terra Rica sabe. A população de Terra Rica sabe quem que foi o Mimolina e quem é o Mimolina, né? E hoje também eu tenho outra cabeça também, né? Hoje eu estou mais preparado, porque sempre é bom ser prefeito de qualquer cidade do Brasil. Você tendo uma Câmara que te ajuda, né, e tendo a sociedade também que te ajuda, né,
o prefeito vai embora. Agora, o duro, parte da sociedade contra, Câmara contra, aí fica difícil. Bom, Mi, saindo agora da política, voltando para o rádio. Nós estamos saindo aqui do 87, vamos agora para 98,3, vai mudar a frequência, o nome agora é Menina FM. O que você espera agora do rádio com essa nova mudança e com a questão de investimento de equipamento? Vai ter aí uma melhora do som, da programação? O que você espera do rádio agora? Programa Mimolina. Eu espero que o Show da Manhã existe desde 1990. Espero dar continuidade, né? Você, como empresário, está mudando aqui o aspecto da Menina FM. A Menina FM ela veio para ajudar o município de Terra Rica. Eu trabalho na Menina FM, mas eu faço um programa de AM, né? Eu rolo poucas músicas, entrevisto bastante. Eu acho que vai ser legal, né? Vai ser meio difícil vir aqui todo dia de manhã de carro, né? Considerações finais aqui do nosso amigo Mimolina. O que você tem aí para falar para os nossos telespectadores? Olha, você que está me ouvindo, preste bastante atenção no que eu vou dizer para você. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Segundo, fazer parte da vida pública é difícil para quem não tem bom coração. Agora, para quem tem bom coração, fica mais fácil, porque você tem que perdoar as pessoas. E cada vez que você perdoar alguém, você vai ser mais feliz e você vai ter mais saúde. Falando da vida pública. E da vida não pública, a melhor coisa que você tem na vida é respeitar as pessoas, sua família, né? Quando puder ir na igreja, não importa se é católica ou evangélica, e respeitar todas as pessoas, porque todas elas têm um direito. Têm seus deveres e têm as suas obrigações, mas a família menos favorecida pela sorte é que eu tenho mais acesso, não só no município de Terra Rica, em todo lugar que eu passo. Mimolina, abraço. Obrigado, tá? É o primeiro podcast no estúdio aqui, né? Com certeza vai ter vários aqui, né? Obrigado pelo papo, foi muito legal e tomara que o pessoal goste. Abraço, fica na paz de Deus, Giovanni. Um abraço, valeu, tchau. Todos com Deus.